Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é a resenha deste livro, A Socialite, glamour, romance e espionagem na Paris ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O livro foi escrito pela norte-americana Janelle Ciesielski e aqui no Brasil foi publicado pela Jangada. Bom, faz pouco tempo que eu postei um vídeo de um book haul que eu mencionei rapidamente este aqui. Este livro eu comprei durante a Bienal, então assim, faz um tempinho, foi final de julho, ou melhor, começo de julho. Então eu vi a capa, achei interessante, fala sobre Segunda Guerra. Bom, eu cheguei a mencionar rapidamente sobre o livro, eu comprei durante a Bienal, no stand do Grupo Editorial Pensamento. O Grupo Editorial Pensamento é parceiro do canal, e enquanto eu estava lá, eu estava procurando um livro que fosse sobre Segunda Guerra Mundial e achei uma história bem interessante porque é uma ficção histórica. Então a ficção histórica, como o próprio nome diz, se passa num contexto histórico real, mas a trama, os personagens são fictícios, pelo menos ali aquele núcleo principal. E no caso da Socialite, a ficção histórica se passa durante a Segunda Guerra Mundial e a protagonista da história é Cat, que é uma inglesa que vai em busca da irmã Ellie, que fugiu para Paris. Então a Cat é uma jovem de uma família muito rica, de um pai muito influente. Ela é da família Whitford e ela é super disciplinada. E a irmã dela, mais nova, Ellie, resolve fugir no meio da Segunda Guerra Mundial, resolve fugir para Paris, porque ela não aguentava mais viver sob aquelas regras, sob aquela coisa da mulher não ter liberdade, e fora que os pais, a família queria sempre arranjar casamentos para elas, mas sem deixá-las escolherem o pretendente, sempre com aquela visão de que tem que ser um casamento arranjado, enfim. Então a Ellie, que é uma filha mais rebelde, foge para Paris, e aí a Cat resolve se oferecer, porque ela acha que é mais fácil convencer a irmã de trazê-la de volta para casa. Esse ponto já me chamou a atenção porque já aborda assim uma inocência das duas irmãs. Claro, são duas inocências diferentes. A da irmã mais nova vive completamente numa bolha, e quando ela vai para Paris, ela se envolve com um oficial nazista, e não é qualquer soldado. Então é de uma patente alta, de muito prestígio, rico. Então a Ellie fica num núcleo que não sente os efeitos da Segunda Guerra. Então ela vive completamente num mundo de glamour, era o que ela mais queria: liberdade, glamour, roupas caras, jantares caros, champanhe, festas. E Cat não tinha noção do que estaria por vir quando ela resolveu ir para a Inglaterra. Mas o pai dela resolve também contratar uma pessoa para vigiá-las, para também trazê-las de volta, para tomar conta. E essa pessoa é Barrett, que é um escocês. Ele tem um bar em Paris, ele mora em Paris, mas esse bar é completamente de fachada porque na verdade ele faz parte de um grupo de resistência contra o nazismo. Então no subsolo tem pessoas escondidas, judeus escondidos, pessoas que treinam para poder lutar. Então aquele bar é completamente de fachada, e aí os dois se conhecem, a Cat e o Barrett. Mas ela não tem noção, ela sabe depois que ele é um espião, mas ela não tem noção de que ele foi enviado pelo próprio pai. E a Cat já consegue encontrar a irmã logo no começo. A autora não explica como conseguiu, já que a irmã fugiu, mas tudo bem. Ela conhece o Eric, que é o oficial nazista, e ela fica assim passada, tipo, como assim? Tá envolvida com um oficial nazista, e vai ter muito mais segredos, alguns podres desse Eric. E aí Barrett percebe que seria uma ótima ideia utilizá-la como uma espiã, um contato, para fazer parte também da resistência,
já que ela está infiltrada naquele meio por ser rica, por ser a irmã da Ellie, por saber se portar naquele meio. Então ela decide colaborar com ele e em certo momento eles resolvem fingir que são namorados, até para poderem ficar mais tempo juntos ali. Então eles fingem que são namorados para poder disfarçar e para ele poder estar naquele meio, enfim. E aí eles resolvem fingir que são namorados para eles poderem ficar ali juntos, para ele também poder frequentar aquele ambiente. E em alguns momentos a autora traz personagens reais para a história, como Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda do Hitler. E apesar de ser uma história focada em Cat e Barrett, a autora teve a genialidade de trazer um aspecto do nazismo, que foi a propaganda, que foi a lavagem cerebral feita nas pessoas. Então, Eric, o oficial nazista que está com a Ellie, tem essa falsa visão de que o mundo ia ser muito melhor, que Hitler estava eliminando as pessoas desagradáveis, como os judeus, rebeldes. Então, quem não fazia parte, quem não era ariano, então ele estava fazendo uma grande revolução para o bem daquele povo. Então, em alguns momentos que tem no livro, tem uma cena no livro que é uma festa para mostrar um vídeo da propaganda nazista e as pessoas acreditam que aquilo é o melhor e a Cat fica horrorizada. Como assim? Como que as pessoas estão caindo nessa? E ela tenta abrir os olhos da Ellie, dizendo que não é muito bem esse glamour todo, que elas estão numa zona de perigo. E com a convivência com o Barrett, a Cat conhece um outro lado, que é o lado das pessoas pobres, que não têm o que comer praticamente. Então ela consegue ver os dois lados, tanto aquele lado do glamour das pessoas que não sofrem as consequências da Segunda Guerra, mesmo com o racionamento de comidas, enfim, e o outro lado, que são as pessoas que não têm o básico, que é a alimentação, boas condições de moradia, de higiene. Então, sob esse ponto, eu achei que a autora foi excelente. E assim, não é um romance qualquer. Se você está esperando água com açúcar, não é definitivamente esse livro. Por quê? Apesar de ser um romance, é um livro cheio de aventuras, então tem alguns momentos que os personagens precisam fugir, precisam escapar de soldados nazistas. E aí vai ter momentos assim de muita adrenalina. E a autora é conhecida por escrever romances de época. E apesar do foco ser em Cat e Barrett, tem todo um contexto por trás, outros personagens. Então espere por um livro com muita aventura. E assim, o que me impressionou foi a descrição que a autora traz, não só do ambiente, mas dos personagens, da tensão de cada um, da forma como eles se comportam. Então você consegue desenhar na sua mente todo o cenário e também a forma como eles conversam entre si, como eles se contracenam. Então eu achei demais, assim, eu conseguia desenhar cada cena, a cena que elas estão andando na rua sozinha à noite, a cena que a Cat conhece todo o esconderijo subterrâneo, a parte em que ficam as bebidas. Aí tem uma escada, ela conhece onde ficam os judeus que estão escondidos e o pessoal que fica treinando. Então a descrição das cenas são excelentes. Tem hora que você fica ali com uma tensão porque tem que fugir, sabe? Essa coisa assim de Segunda Guerra Mundial que sempre tem, que a gente vê em algumas histórias. E assim, apesar de ser um romance, não é uma história assim pesada. Claro que tem a parte da guerra, sempre que tem guerra tem algumas cenas um pouco mais pesadas, mas do ponto de vista do romance entre os dois, não tem. Então é um livro ótimo para jovens, porque você acaba aprendendo muito sobre a Segunda Guerra Mundial por meio de um livro de ficção. E também está longe de ser um livro
bobo. Acho que a autora ela foi bem equilibrada, trazendo o romance e o contexto histórico da guerra. Então não é um livro pesado, eu acho que ele tem uma linguagem, uma pegada mais juvenil, mas sem ser inocente. Então, do ponto de vista romântico, não tem cenas pesadas. E do contexto da guerra, algumas cenas que são mais assim de adrenalina, mas eu super recomendo para um público mais jovem, para aprender mais sobre a Segunda Guerra Mundial e principalmente sobre como a mensagem nazista conseguiu fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. E aí eu estava lendo esse livro já nessa época de eleição, e isso me lembrou uma outra coisa, porque como eu li já nessa época de eleições, eu fiquei pensando como que a propaganda pode influenciar na nossa mente, como a gente às vezes não consegue enxergar por causa de uma mensagem ideológica, uma mensagem de suposta paz. Isso tudo que a gente está vendo nas eleições, né, principalmente com a questão do Bolsonaro utilizando a religião, Deus, a família, isso foi inevitável quando eu estava lendo o livro por causa da mensagem que o nazismo propagava nos arianos para que as pessoas acreditassem que aquilo era o certo. Então é um excelente livro para também se trabalhar essa questão da propaganda política, como um líder consegue influenciar na tomada de decisões, consegue fazer com que a pessoa fique cega mesmo. Então eu super recomendo o livro, eu amei ler, foi um livro que eu devorei porque eu queria saber o que ia acontecer. Então ela tem uma descrição ótima, como eu disse, dos cenários, sem enrolação, muito objetiva, mas sem perder os detalhes que a gente precisa para compreender e para seguir com a história. Então foi um livro ótimo, é um daqueles livros que a gente lê sem perceber, sabe? A gente começa a ler, quando eu ia ver a hora, nossa, eu já tinha lido um monte, então eu amei. Eu acho que vai entrar, tenho certeza que entra para minha lista de favoritos do ano. Eu não sou muito de ler romances, exceto alguns clássicos que eu já gosto, como os livros de Machado de Assis, que tem bons romances, como Dom Casmurro e os da Jane Austen. Mas eu gostei pra caramba, achei que foi muito bem escrito, foi muito bem dosada essa parte do romance. E esses dois lados, o lado da elite que não sofria as consequências da guerra e o lado que sofreu. Então eu recomendo. Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Se você tem recomendação de outros livros, você também pode deixar. E se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, eu vou convidar você para se inscrever. Só clicar aqui no botão e também ative as notificações, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você é avisado. E se você gostou, deixe o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas. E também compartilhe com seus amigos. Obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!